Na sequência do nosso programa, assistiremos à conferência Economia na Crise, de Paul Krugman, com apresentação pelo Sr. Professor Dr. Jorge Braga de Macedo, professor da Universidade Nova de Lisboa, que vai usar da palavra. Não tenho como agradecer a confiança que os três magníficos me expressaram na reitoria da técnica há 3 semanas. Em seu nome, apresento o economista militante, pessimista progressista, investigador eficiente que gosta de literatura e ciência-ficção, herdeiro tanto de Paul Samuelson como de George Orwell e Isaac Asimov, comandante que não puxa pelos galões, grande teórico de baixa estatura, barbudo que nunca é barbant nem barboso, cozinheiro gourmet que se veste como um alfarrabista. This has no translation. Jornalista encorajado a ir para o Tesouro Americano na canção de rock número 77, We Need You on the Front Line, Not Just Writing for the New York Times. Basta ver na YouTube. Mas, na última entrevista, antes de chegar a Portugal, é apresentado assim. Ele está no seu elemento porque adora uma boa crise. A economia global dá-lhe uma grande tela para desenhar uma imagem depressiva, mas ele também agita para a ação que, a seu ver, nos pode tirar da bagunça em que estamos metidos. Imperturbável, esclarece no seu blog Consciência de um Liberal, que foi entrevistado pela revista Playboy, mas nem por isso usa um agrafe no umbigo, citei. São tantos os contrastes e as matizes deste americano intensamente privado que, qual José Régio apaixonado, não consigo dizer sem falsidade coisas que ditas já não são verdade. Fingindo a mesma licença poética, declaro já múltiplas pretensas. Formei-me na clássica, mas logo após regressar da Revolução Angolana, entrei na nova, pela mão de Alfredo Sousa, ele próprio recém-saído da técnica. Conheci o laureado no Grêmio Literário, quando entrevistei os 5 do MIT para a revista Nação e Defesa. Contrariamente à lenda, não me fardei para a ocasião, mas adverti na introdução. Dificilmente se pode criticar o notável trabalho desenvolvido, referindo, como alguns têm feito, que se trata de estudantes. Identifiquei-os por ordem alfabética. Andy Abel, Miguel Beleza, que está na sala, Jeff Frankel e Ray Hill. Apresento aqui o 5º em 3 secções, porventura alusivas às partes interessadas, ISEG, Novas B e esta casa. Primeira secção, supressão incestuosa da desvalorização cambial. Terminava apresentando Paul Krugman, formado em Economia na Universidade de Yale, que publicou um artigo sobre efeitos deflacionistas da desvalorização cambial no Journal of International Economics e teve importantes intervenções na Conferência sobre Economia Portuguesa, realizada na Fundação Gulbenkian em outubro de 1976. Na altura em que o ex-Centro de Sociologia Militar começou a editar Nação e Defesa, ainda se ouviam ecos da conferência proferida por Serge Kolm, na qual o radical propôs uma desvalorização para salvar a Revolução. E os capitães de Abril retorquiram ao professor: no nosso país não se desvaloriza. 30 anos depois, a convite de Silva Lopes, que idealizara as missões económicas do MIT, Krugman voltou à Gulbenkian com outros velhos combatentes. Num anfiteatro quase deserto, enunciou a tese da supressão incestuosa.
segundo a qual o pensamento de grupo impõe tal conformidade que ninguém se atreve a contestá-lo para não ser excluído desse mesmo grupo. Ouvir os militares que derrubaram o Estado Novo a amplificar o apego à moeda estável do seu criador estica certamente o conceito de grupo. Porém, os trabalhos de outro Nobel em Economia de Princeton, Daniel Kahneman, que escreveu recentemente Thinking Fast and Slow, confirmam experimentalmente a tese da supressão incestuosa. Somos rápidos e superficiais, ou lentos e esforçados. O ditado depressa e bem, há pouco quem, revela o otimismo do nosso povo. Para os Nobel de Princeton, não há quem. A regra, o que se vê é tudo o que há, ajuda a perceber o esticão do euro. Na economia portuguesa, cunhei o termo em 1998 para sugerir como o bom aluno da integração europeia foi vítima da sua má constituição fiscal. Num trabalho que escrevemos em Yale em 1978, sobre as consequências económicas do 25 de Abril, apontámos para o papel dos salários no ajustamento conseguido pela desvalorização real do escudo. O artigo, injustamente esquecido, abria com citações comparando os ensinamentos das crises financeiras com os de experiências laboratoriais. Lembrando que tanto se pode diminuir o déficit de pagamentos pela via dolorosa do corte no salário nominal, como pela anestesia da desvalorização. Sabemos que o ajustamento foi interrompido por choques internos e externos, obrigando a novo acordo com o FMI, ele próprio interrompido pelo fascínio da assinatura do Tratado de Roma. Esse é o padrão que levou ao esticão. Certo é que o papel da taxa de câmbio real no ajustamento externo tem dividido os economistas desde o debate há 100 anos entre Maynard Keynes e Bertil Ohlin, e era um tema aceso de conversa entre Carlos Dias, Penticuri e Paul Krugman nas elegantes vivendas da Hill House Avenue que acolhiam o Departamento de Economia. Na Fundação Coles, James Tobin mantinha-se alheio, porque, como tantas vezes me disse, M grande, é moeda, não consigo pensar em M, denotar importações, por isso fecha a economia ao comércio internacional, como Keynes tinha feito na teoria geral. Os efeitos da desvalorização cambial no produto e no emprego são determinantes no debate, pois que, para Keynes, não basta baixar o nível da despesa para eliminar o déficit comercial. Há que depreciar a moeda nacional em termos reais, ou seja, sem que a inflação doméstica anule a desvalorização cambial. Foi isso mesmo que o laureado enunciou em Setiais, numa conferência organizada pelo Banco de Portugal nos fins de 91, as suas famosas lições de Massachusetts para a União Económica e Monetária. Na linha do veterano de Princeton, Peter Cannon, Krugman considerou a solidariedade orçamental mais relevante para definir uma zona monetária ótima do que a mobilidade do trabalho ou do capital. Por isso, na zona euro, o desequilíbrio externo continua a ser relevante e até se torna mais perigoso na ausência do sinal de alarme do mercado cambial, que anuncia a desvalorização e realiza a expectativa dela. Tal como Dias, Curry, Tobin ou Cannon, Krugman não podia estar mais longe do discurso de posse pronunciado em 23 de fevereiro de 2000 no Salão Nobre do Ministério das Finanças. E cito, ninguém analisa a dimensão macro da balança externa do Mississippi ou de qualquer outra região de uma grande união monetária. E continua, a ressaca, após um forte endividamento, pode ter consequências recessivas, mas não é um problema macroeconómico de balança de pagamentos. Certamente, com um déficit de 5% em 2011, a nossa balança corrente melhorou de 4 em vez de 2 pontos de PIB relativamente a 2010, com exportações a 2 dígitos, muito mais dinâmicas do que nos ajustamentos com desvalorização cambial. Nem Massachusetts, nem Mississippi, sem desprimor para Martin Luther King. A segunda secção, um bocadinho mais técnica, vou abreviar, História contra expectativas ou Oceano contra lagos. Além do seu premonitório livro de 1990, A Idade das Expectativas Diminuídas, que iria desembocar no famoso Vendilhões de Prosperidade, e da série The Dismal Scientist, coligida em The Accidental Theorist, tenho-me inspirado no artigo do Quarterly Journal of Economics, História contra expectativas, e partilhado essa inspiração nas aulas. Não o vou fazer aqui, porque assinei o Tratado de Maastricht acreditando
que a supervisão multilateral realizada pela Comissão Europeia ou pelo Fundo Monetário Internacional promoveria a emulação das melhores práticas, aquilo a que neste artigo Krugman chamava o equilíbrio institucional alto, em vez de contágio das piores práticas, o equilíbrio institucional baixo. Não perdi a esperança na primeira solução, mas a experiência mostrou que crises las há, nacionais, regionais e mundiais. Mesmo quem argumenta que existe uma instabilidade inata na moderação financeira, política e até intelectual, como Krugman, reconhece que a minimizou. Assim chegamos ao tema do dia, economia na crise. Bob Hall, lendário professor do MIT, que migrou para a costa oeste, descreveu num trabalho inédito de 1976 a diferença entre economistas de água salgada, que entendem que o governo pode gerir a crise causada pelos espíritos animais dos investidores, ao passo que os de água doce atribuem a crise ao próprio governo. Nas aulas de introdução à economia, usamos o manual de Krugman e sua mulher, Robin Wells, que tem nome, ao contrário de Mary Marshall, autora fantasma dos princípios que tornaram clássico o seu marido Alfred há 100 anos e que aqui saúdo. Ela está aqui e bem viva a Robin. Água doce austríaca de Friedrich Hayek contra a água salgada de Keynes, esse é um tema favorito de exame, até pela memória do dueto musical entre ambos na vizinhança do FED, clipe com muito som e mais liquidez, também do YouTube. We've going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Blame low interest rates. No, it's the animal spirits. Por fim, o processo. Um apontamento sobre o que nos trouxe a esta magnífica aula. Há quase 3 anos, a secção de Economia e Finanças da Academia das Ciências de Lisboa começou a ter reuniões regulares convocadas pelo decano Jacinto Nunes. Espicaçada pela crise financeira e pela visita da Rainha Isabel à LSI, pretendeu substituir a vaga deixada aberta pela morte de Tobin. Recolhido uma vintena de candidaturas dos sócios, Krugman foi o mais votado, mas a secção também propôs Olivier Blanchard e ambos foram ratificados em 2010 no plenário de efetivos da classe. Sem demora, os novos sócios aceitaram a eleição e começámos a preparar uma conferência em colaboração com uma jornalista anónima e exclusiva. Na verdade, os efeitos da crise financeira global na percepção pública dos economistas haviam sido objeto de uma carta à rainha enviada pela Academia Britânica. Introduzindo as ciências naturais e os países do Sul, nomeadamente CPLP, concebemos uma rainha lusófona. Pois. À qual queremos enviar uma carta. O Banco de Portugal, o Instituto de Investigação Científica Tropical e outras instituições foram postas ao corrente do projeto que devia marcar o 30º aniversário da eleição de Tobin em abril de 2011. Era o plano A. A deterioração do ambiente português e europeu aconselhou a adotar o plano B. Debates regulares, aproveitando as viagens de uns e outros e módulos nos cursos de mestrado da Novas B. Assim, economistas como Renato Flores, da Fundação Getúlio Vargas, físicos como os confrades Vilela Mendes, da Técnica, Jean-Pierre Contsen, da Academia Real da Bélgica, biólogos como o confrade Rui Malhó, aqui presente, professores de gestão como João Santos, do MIT Sloan, foram trocando impressões, tendo Krugman participado no debate de sexta-feira passada, na presença de Jacinto Nunes e Silva Lopes, os 2 outros ex-ministros das Finanças aqui presentes, Paulo Piticunha, mestre e amigo que infelizmente não pode estar aqui hoje, e de António Pinto Barbosa, um dos incontornáveis gêmeos económicos da Nova, meus colegas, meus amigos, meus irmãos. Dos 3 economistas da Academia, a quem coube dirigir o Ministério das Finanças, aquele que não passou pelo Banco de Portugal pode agradecer o acolhimento institucional desde que o doutorando Krugman aterrou no gabinete da Avenida da República. Faço na pessoa do governador, não está aqui presente, mas vai chegar, Carlos Costa. Em todo este processo, contei ainda com o apoio fraterno de José Luís Cardoso, formado na técnica, onde ensinou longos anos, até migrar para a clássica. Ele fará a primeira pergunta após o comentário, seguindo-se um inovador período de perguntas ao laureado, para o qual tenho dezenas de inscrições do público. Mas agora ouçamos o economista militante
falar da economia na crise, que sua razão adora, sem deixar o coração esquecer os pobres e desempregados. Pessimista, progressista da economia mundial. Muito obrigado.